Pensamento do Evangelho, no capítulo 17 de Lucas, que nós estamos tendo todo o zelo necessário, pois esse assunto é um assunto que de fato ele deve nortear a nossa vida. Eu creio que muitos questionamentos pessoais que temos, dúvidas, elas são em virtude de nós ainda não termos uma concepção correta a respeito de uma expressãozinha que a gente já falou algumas vezes ao longo desses anos na igreja, mas que vale a pena sempre ser relembrado, que é a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã, para aqueles que não estão familiarizados com essa expressão, é a maneira como o cristão vê o mundo. E não só como o cristão vê o mundo, como o cristão se vê, como o cristão vê a Deus, como o cristão vê as demais pessoas. E por isso o título da nossa mensagem de hoje é O que você vê. Então, o que você vê quando você olha? Às vezes parece uma questão até filosófica, para alguns pode parecer irrelevante, mas a Bíblia trata com muita seriedade esse assunto. E uma das, como eu já falei, uma das limitações, por assim dizer, do nosso cristianismo, o fato do nosso cristianismo não crescer como deveria, muitas vezes pode estar se dando por não termos ainda enraizado essa visão. Muitas vezes a conhecemos de maneira superficial, como alguém conhece matemática, história, literatura, mas quando conhecemos as doutrinas da Bíblia, isso precisa estar enraizado dentro da gente, para que nós de fato possamos vivê-las e não apenas conhecê-las, esses princípios. Eu quero partir, nosso ponto de partida hoje vai ser Lucas 17. Mais uma vez, nós estamos, como eu disse aos irmãos, é um pouco diferente, né? Nós vamos tomar mais uma vez como ponto de partida Lucas 17, mas eu gostaria de conversar com os irmãos acerca da maneira como nós deveríamos, como cristãos que somos, enxergar o mundo. Então vamos falar sobre a cosmovisão cristã e vamos passear por alguns textos da Bíblia, se o Senhor nos permitir nessa manhã. Amém? Amém. Todos encontraram? Para quem não sabe, Lucas está no Novo Testamento. Ele está lá no Novo Testamento, ele faz parte de um dos 4 evangelhos. Lucas 17, capítulo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então eu não sei se vocês chegaram a perceber que aqui já nos é demonstrado como essa cosmovisão, como a maneira como o cristão enxerga os acontecimentos do mundo, vai nortear aquilo que ele espera do futuro e aquilo que ele vê no seu presente. Então aqui eles estão interrogando Jesus a respeito de como viria o reino de Deus. Isso porque eles não tinham a cosmovisão correta. Porque se eles tivessem uma cosmovisão correta, qual seria a resposta? O reino de Deus já veio e ele ainda vai chegar. E aí pode parecer um paradoxo, mas como pode? Se ele já veio, ele não vai chegar. E se ele vai chegar, é porque ele ainda não veio. Não, então você não leu a Bíblia certa, ele já veio. O reino de Deus já... Tudo que você olha, tudo que você vê foi criado por Deus, por isso pertence a Ele. Por isso que a Bíblia nunca vai chamar Satanás, obrigado irmão, a Bíblia nunca vai chamar Satanás de rei. Você vai ver que aparece a expressão o príncipe deste século. Porque o rei ele só é um. E é importante que a gente perceba isso. E para que a gente entenda isso, eu vou fazer como eu fiz ontem. Ontem no estudo de mulheres teve uma participação especial do pastor. Foi o pastor que ministrou ontem. E foi bem edificante, pelo menos para mim. Então, no capítulo 1 de Gênesis, vamos lá. Gênesis é no Antigo Testamento, amém? Amém. Então fica lá. Eu vou mostrar a vocês que o reino de Deus ele nunca deixou de existir. O reino de Deus ele sempre
existiu e sempre existirá. Mas o que a Bíblia nos mostra, e a gente vai ver isso no decorrer da exposição hoje, se Deus permitir, a manifestação maior do reino de Deus, principalmente na nossa vida, ainda está por vir. Mas como cristãos, uma vez que já fomos alcançados pela graça, somos convertidos, já fazemos parte desse reino. Então, o comecinho da sua Bíblia e da minha Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui, irmãos, é na sua totalidade. Quando fala de céus, não está falando somente do céu atmosférico, mas está falando de todo o universo. Partes do universo que o homem sequer imagina que existam. Então, os astrônomos, eles pegam as suas lentes enormes dos seus telescópios e ficam maravilhados, descobrindo novas estrelas, novas galáxias, quando na verdade Deus foi que fez isso tudo, e Ele fez isso tudo há muito tempo atrás. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui também está incluso, por mais que essa frase, seja singela e simples, aparentemente, aqui também está incluso o mundo espiritual. Deus criou também seres que nós conhecemos como seres angelicais. E uma parcela desses seres angelicais nós já sabemos que se rebelaram contra Deus, e nós conhecemos eles hoje comumente como demônios. Mas uma expressão mais fidedigna seriam anjos caídos. Anjos que se rebelaram contra a ordem original de Deus e por isso foram expulsos da comunhão com Deus e vivem hoje em intensa rebelião. Não contra Deus, porque eles sabem que contra Deus eles não podem nada. Olha que coisa interessante. A rebelião dos demônios é contra a criação de Deus. Porque eles sabem como Deus ama a sua criação. E numa tentativa de atingir a Deus, eles atingem a criação de Deus. A gente vê isso de forma muito clara no livro de Jó. Quando Satanás tem um diálogo com Deus, e Deus então mostra a Jó que vivia de forma reta e íntegra, e Satanás então faz uma espécie de proposta a Deus, e no final ele sai derrotado. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E aqui eu não vou me prolongar, mas a ideia é você perceber que Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, por isso pertencem a Ele, exclusivamente a Ele. Então não existe nada no mundo. É interessante porque nós vivemos numa atmosfera aqui no nosso estado, né, em virtude de uma influência muito grande de religiões ocultistas. Existem muitas questões assim, de que algumas coisas são do diabo. Então, me lembro que assistindo uma pregação há uns anos atrás, o pastor falava sobre uma irmã de igreja que disse: pastor, tire essa planta da sua casa. Era uma espada de São Jorge. Tem essa planta mesmo? Espada de Ogum. Espada de Ogum, Tire essa planta da sua casa, porque ela é do demônio. E aí o pastor falou com toda a calma: minha senhora, o demônio não criou nem a casa dele. O lugar onde ele vai passar a eternidade inteira foi Deus que criou. E a chave está na mão de Jesus. A visão que a gente tem do inferno é uma visão tão errada, né? Que o inferno é o lugar onde Satanás tem o seu trono e onde ele manda os seus demônios ficarem maltratando os seres humanos que vão para lá. Essa visão é uma visão que foi muito passada na Idade Média pela Igreja Católica, com o objetivo de tirar dinheiro, né, dos seus supostos fiéis. E não é uma visão bíblica. No inferno, os demônios irão sofrer tanto, e talvez até mais, do que os seres humanos que para lá vão, pois a culpa deles é maior, e a Bíblia diz que quem mais é dado, mais é cobrado. No caso deles, que eram seres de luz, eles serão muito mais cobrados, e eles têm um medo tão grande de ir para lá. A gente vê isso naquela passagem que fala do Gadareno.
aquela legião de demônios que habitava no Gadareno, ela não quer ir para o inferno, porque ela sabe que o inferno é um lugar de tormento. E é assim que elas dialogam, é assim que aquela legião de demônios dialoga com Jesus. Jesus, não nos envie para esse lugar de tormento antes do tempo. Então eles estão morrendo de medo de ir para o inferno. Então lá o inferno não é um lugar onde os demônios ficam alegres, fazendo torturas nos seres humanos, como muitos evangélicos creem. Os pentecostais têm certeza disso. Pelo menos aquele pessoal que vai no inferno e volta, sabe? Eles sempre voltam com essa informação. Não, eu fui lá no inferno e vi, o demônio estava lá. Quem tinha o pecado da mentira, o demônio ficava furando a língua. Quem tinha o pecado não sei o que, o demônio ficava furando não sei o que. Cara, como é esse negócio? E o pessoal acredita, fica todo mundo assustado. E esse pessoal ganha dinheiro visitando igreja pentecostal, dizendo que visitou o inferno e voltou. E infelizmente isso acontece porque o povo não tem conhecimento da Bíblia. Mais uma vez a importância de ser ministrado o que nós vamos aprender hoje, que é a cosmovisão cristã. Então, é preciso... O primeiro ponto da cosmovisão cristã são 4 pilares, que é a criação. Por mais que seja aparentemente algo assim, quase que infantil, né? Sempre que a gente pensa na criação, a gente pensa numa criança pintando algum desenhozinho, né, do planeta Terra, que Deus criou, as estrelas. Não, mas a criação fala muito mais do que simplesmente a criação do nosso planeta. Deus criou tudo que existe, visível e invisível. E para que a gente entenda um pouco mais sobre isso, vamos para o Evangelho de João. João é um pouco mais detalhista, também no capítulo 1 de João. E o Evangelho de João é escrito com esse propósito, de que creiamos que Jesus é o Cristo e que debaixo dessa fé tenhamos a salvação. Ele fala isso no capítulo 20 do seu Evangelho. Mas no capítulo 1, João, já idoso, a grande maioria dos estudiosos da Bíblia fala que João escreveu o seu Evangelho já bastante idoso, inclusive depois das suas cartas, que estão lá na parte mais final da Bíblia. E ele se esforça para nos mostrar uma realidade que naquele primeiro momento do cristianismo, para as pessoas era muito difícil de entender que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Só para você ter uma ideia, essa teologia ou essa doutrina, ela só foi de fato alicerçada ou abraçada pelo cristianismo histórico 4 séculos depois da crucificação. Olha que coisa. Como nós muitas vezes perdemos tempo. 4 séculos para chegar a uma conclusão que numa leitura aqui do capítulo 1 mais séria a gente aprende que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Aí talvez você diga, 4 séculos, mas tem gente que até hoje tem dificuldade com isso. Quando nós muitas vezes nos relacionamos com Jesus, não estamos fazendo da maneira certa, porque não entendemos quem Ele é. 100% homem e 100% Deus. Todos os atributos de um homem, todos os atributos de Deus, convergindo em um único ser, que é Deus Filho, Jesus Cristo. Então aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, ainda falando do primeiro aspecto da cosmovisão, qual é, irmãos? A criação. A criação. No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. Eu não sou professor de grego, mas a gente tem que estudar para pregar. E aqui essa palavra que é traduzida como verbo no português, não é propriamente a palavra verbo no original. É uma palavrinha chamada logos, que do ponto de vista do grego, que era o idioma universal, hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o idioma universal é o inglês. Então eu posso ir para a China, se eu falo inglês, eu me viro. Eu posso ir para o Japão, se eu falo inglês, eu me viro. Eu posso ir para o Oriente Médio, se eu falo inglês, eu me viro. Então é um idioma universal. E o mundo inteiro abraçou por conta da influência, não somente dos Estados Unidos, mas principalmente da Inglaterra, na grande expansão naval nos séculos passados. Não vou dar aula de história aqui. Mas na época do primeiro século, o idioma que ligava o mundo inteiro era o grego. Por isso o Novo Testamento foi escrito todo em grego, né? A gente está lendo aqui em português, mas é escrito em grego. E no grego existia uma expressão
que inclusive era usada por todos os filósofos gregos, que era essa expressão logos, que significa palavra, mas não uma palavra comum. A palavra que é a resposta para todas as perguntas, seria o logos, a palavra viva, né? E a gente vê essa expressão sendo relacionada ao Senhor Jesus. Mas quando vai se traduzir para o português, por que se usa a ideia de verbo? Porque o verbo, para aqueles que entendem mais de gramática do que eu, nunca fui bom em gramática, sempre passei, mas nunca fui bom. Então o verbo seria a principal figura de uma frase, né? Para que uma frase exista tem que ter um verbo. Então por isso a tradução. E no princípio era o verbo. Mas a tradução mais fidedigna seria: e no princípio era a palavra. A palavra. Por isso que Jesus tantas vezes é chamado de a palavra. Então aqui no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A expressão logos se repete 3 vezes. E no princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. A palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E no princípio é antes do que a gente leu em Gênesis 1. A gente leu o primeiro versículo de Gênesis 1, Bereshit Barak Elohim. Não, pastor, o senhor não falou isso não. Mas é o que está escrito lá no original, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, na sua grande maioria, algumas partes em aramaico. Em hebraico, aquele versículo, no princípio criou Deus, seria essa expressão. No princípio. E no princípio é antes de tudo. Antes de tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo. Tudo foi feito por intermédio dele. Você sabia que existem animais que ainda não foram descobertos? A gente fica muito preocupado, né, que está fora do planeta Terra. Tem vida em Marte, né? Mas tem animais. Não sei se vocês já tiveram algum tipo de curiosidade, né, de saber porque o mundo inteiro se preocupa com a Amazônia. Porque a Amazônia, ela é a floresta mais rica do mundo, no sentido de potencial. Os próprios cientistas dizem que lá na Amazônia existem uma série de remédios que ainda serão descobertos, né? Por meio daquelas árvores e de toda aquela fauna e flora que existe lá e que não existe em nenhum lugar do mundo, né? Então, aqui a gente vê, o Senhor criou todas as coisas. O vírus, não foi o diabo que criou o vírus, foi Deus. Talvez para mostrar a nossa insignificância, né? Então, o propósito de Deus na criação do vírus a gente não sabe. Quem tem nojo de barata? Foi Deus que criou. Pastor, a barata. Você é folgão. Aquelas anteninhas me olhando, né? Todas as coisas foram Deus que criou. Por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí você vai para a vida acadêmica. E quando eu falo vida acadêmica, nem estou falando de faculdade, eu falo de escola mesmo. Alfabetização, primeiro ano, aliás, primeiro ano que é a alfabetização antiga, né? Segundo ano, terceiro ano, aí você vai para o ensino médio e parece que quem criou as coisas foi o homem e que o homem é fruto do acaso. Explodiu e o nada formou alguma coisa. É sério. Mas os cientistas acreditam nisso, né? Não sei que tipo de ciência eles fazem, mas eles fazem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito. É tão interessante, irmãos, que os ateus que dizem que Deus não existe, eles foram feitos pelo Deus que eles dizem não existir. Não é engraçado isso? Naquele dia não vai ser engraçado para eles, mas assim, é algo assim interessante. Mesmo aquelas pessoas que são adeptas de outros deuses, elas foram criadas pelo único e verdadeiro Deus. É por isso que nós, como cristãos, somos motivados a pregar o Evangelho no mundo inteiro, porque a gente sabe que o mundo inteiro foi criado por Deus. É por isso que nós, como cristãos, não saímos por aí segurando a bandeira do Brasil, porque a gente nasceu no Brasil, mas a gente pertence ao mundo inteiro. Então não tem essa ideia da gente preferir determinada localidade geográfica em detrimento de outra. É loucura, mas muitos cristãos têm praticado essa insanidade do ponto de vista bíblico. Tudo foi feito por ele e nada foi feito
Por que isso? Para deixar bem claro. E nem por excludente. Tudo foi feito por ele. A gente já entenderia. Tudo foi feito por ele. Aí, mas o ser humano, ele tem sempre aquela questão de querer provocar alguma dúvida naquilo que Deus fala. Então, sim, Deus, o Senhor fez tudo. Mas será que nada assim o Senhor deixou de fazer e é fruto do acaso? Então, como a Igreja Católica, ela tem trabalhado uma teologia que é uma espécie, né, de teologia híbrida. Ela quer juntar a criação com a evolução. Então, segundo a teologia católica, que tem crescido bastante assim no Vaticano hoje, né, na parte mais assim dedicada ao estudo teológico, se é que a gente pode chamar dessa forma, eles costumam dizer, eles estão agora defendendo essa tese, que Deus criou todas as coisas e que depois Deus disse, então agora evolua. Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, nos Salmos mostra o controle de Deus, não somente de geração em geração, mas a cada segundo. Cada segundo que passa do relógio, Deus está controlando o universo inteiro. Então, mas muitas pessoas infelizmente se levantam contra a verdade, isso está na própria verdade. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, essa é a criação. Deus criou todas as coisas. E aqui tem dois aspectos que eu queria passar já para adiantar para o segundo ponto, que seria a queda. A criação, irmãos, ela não só diz respeito ao passado, mas ela diz respeito ao presente e ao futuro. Então, por exemplo, se você olhar para os seus irmãos aqui, nesse pequeno grupo que somos na nossa congregação, você vai ver que existem pessoas diferentes, com tonalidades de pele diferente, com cabelos diferentes, com formas de olho diferentes, com mãos diferentes. Tem gente que tem pé que se adapta, né? Tem um irmão aqui que ele tem uma espécie de dom, que assim, o pé dele vai de 35 a 45. Como um X-Men. Se ele receber a doação do sapato grande, o pé se estende. Se ele receber a doação do sapato pequeno, o pé reduz. Não sei se se procede, né? Mas, né? Não sei. Então, a criação de Deus é nos mínimos detalhes. Aqui a gente tem um bebezinho hoje, né? Gabriel. Então, por que Gabriel é do jeito que é? Porque ele nasceu desse tamanho. Por que ele está crescendo dessa forma? Por que tem tanto cabelo? Meu filho, na idade dele, não tinha essa quantidade de cabelo. Né? Então, algumas crianças são mais cabeludas do que outras. Algumas crianças, elas são mais risonhas do que outras. Tudo isso faz parte da criação. Deus nos criou como um ser único. Isso é tão assim maravilhoso, sabe? É tão triste o ser humano se levantar contra isso, porque Deus, assim, para deixar registrado, Ele deu a gente uma coisa chamada impressão digital. Não é legal? Então assim, você pega o seu dedo, você faz assim, aí tem um monte de linhazinha, né? E existem bilhões de pessoas no mundo hoje. E outras bilhões que já existiram. E se você pegasse, se existisse um programa, né? Talvez até exista, que comparasse a sua digital a todos os seres humanos que existiram, desde Adão até o último, a sua digital seria diferente. Nenhuma seria igual à sua. Até aqueles que têm irmão gêmeo, igual, né? Que chama univitelino, né? Os gêmeos idênticos. A digital é diferente. Por quê? Porque a criação de cada ser humano é algo único da parte de Deus. Isso deveria revelar em nós um senso de responsabilidade. Porque essa criação única está intimamente ligada com uma parábola que muitas vezes a gente não dá devida atenção, a parábola dos talentos. Ele deu 5, ele deu 2, ele deu 1. E ele fez isso segundo a capacidade que ele já sabia de cada um de administrar aqueles recursos. O que tinha 5 talentos trabalhou bastante, conseguiu mais 5. O que tinha 2 trabalhou bastante, conseguiu mais 2. E o que tinha 1 cavou um buraco e escondeu. Você é qual nessa história? Eu sei que Deus criou você e que Ele te deu talentos.
E o que você tem feito com eles? Você vai ter que dar conta naquele grande dia. Por isso é tão triste, né? Quando uma pessoa olha e diz, mas eu não tenho, mas eu não sei o que fazer. Não, na verdade não é que você não sabe o que fazer, é que você não quer saber. Uma pessoa que quer saber o que deve fazer, ela busca. Pois a Bíblia diz que é assim que é o modus operandi. Todo aquele que busca, acha. Você não está buscando. Eu não sei qual é o meu papel na igreja. Então vá buscar. Pastor, mas eu já busquei. Eu passei 40 segundos orando. Pois é, Moisés subiu no monte e passou 40 dias. Sem comer e sem beber. Viu? Você não precisa, né? Mas se você realmente quisesse fazer alguma coisa para o reino de Deus, você estava buscando mais. Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me dizer. Não foi o que a gente viu em Jacó? Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Você entra no seu quarto em secreto, você ora e você diz, Senhor, eu vou vir todas as noites aqui orar ao Senhor e vou perguntar o que o Senhor quer que eu faça para o teu reino. E enquanto o Senhor não me responder, eu não vou mudar minha pergunta. Isso é uma pessoa que quer saber, porque Deus a criou. Nós não somos obra do acaso, irmãos, e é isso que a criação deixa de forma muito clara. Há um projeto de Deus na vida de cada um de nós. E enquanto a gente não abraçar esse projeto de Deus, a gente nunca vai ser feliz. Os seres humanos, religiosos ou não, eles sempre estão em busca de felicidade. Mesmo os ímpios. Mas eles jamais encontrarão a felicidade, porque a felicidade não é encontrada. É a felicidade que nos encontra. A felicidade é uma consequência daquele que tem um correto relacionamento com Deus. Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Então, se você tem uma comunhão correta com Deus, a felicidade, ela é o resultado dessa equação. Sua obediência mais Deus igual a felicidade. Agora, a maioria das vezes a equação é desobediência mais Deus igual a tristeza. Tristeza da gente é porque a gente não está fazendo o que Deus mandou e não o contrário. Verdade. Você nunca vai ver um servo de Deus fazendo o que Deus mandou triste. Ele pode estar na prisão, como Paulo, mas ele está escrevendo para os filipenses que estão livres. Alegrem-se. Então, tome cuidado. Agora a gente vai ver o momento em que a sua vida e a minha vida mudou. Antes da gente existir. Gênesis 3. E antes que você fique com raiva, viu, Gabriel? Porque você também nasceu em pecado, precisa ouvir o evangelho para se arrepender. Mas na hora certa, né? Eu vou te dar essa colher de chá. Então, quando a gente observa o que aconteceu com Adão e Eva, às vezes a gente fica assim, Adão e Eva, não sei porque eles fizeram isso, e agora eu vou sofrer as consequências disso. Não. Irmãos, a gente, é como tem pessoas que falam assim, Davi fez isso, que absurdo. A gente no lugar de Davi provavelmente faria muito pior. É verdade. A gente, mas Pedro negou a Jesus, e a gente? Está negando por muito menos. Então tome cuidado quando você julgar determinados personagens bíblicos que talvez eu e você no lugar deles fizéssemos muito pior. Então aqui, vocês já conhecem essa passagem, eu não vou assim expor pormenorizadamente a queda, porque o propósito da gente é apresentar a cosmovisão cristã, que o relógio ele está contando. Versículo 1 do capítulo 3. Mas a serpente, quem é a serpente aqui? O diabo, mas o diabo não é uma serpente. O diabo é um anjo. Ele fez o quê? Ele entrou na serpente. Olha que coisa. Ele entrou em um animal. E naquela época, Adão e Eva se relacionavam com os animais sem temor. Hoje em dia, se a gente vê um leão, sabe aquele leão bem grandão, que a boca é do tamanho assim de uma cabeça de uma pessoa? Você faz um carinho nele. Vamos imaginar que o irmão José com o irmão Paulinho, porque tem que ser sempre o pregador e o violeiro, eles vão lá fazer uma missão na África, o irmão Marcelo vai junto, né? Porque ele vai. E aí, num dia assim, um dos irmãos foram evangelizados da tribo, ele disse assim, olha, vou apresentar para você a fauna e a flora africana.
Aí o irmão Paulo e o irmão José estão num carro, aqueles jipes, né? Aberto. Aí eles estão passando e na distância, como se fosse daqui para a porta da igreja, tem uma árvore. Normalmente os leões eles ficam, né, deitados assim durante o dia na árvore assim. Aí você vê uma árvore cheia de leão e leoa. E ele olha para você. Acelera. E você olha para ele. Aí você se lembra dos Salmos, né? E você se lembra da Bíblia. Não, mas Deus disse que, né, eu posso só fazer carinho. Eu sou aquele que rege a criação. E aí Paulinho diz, não, eu vou lá fazer um carinho no leão. Lá na fé. Vou tirar uma selfie com o leão para mandar para Ana. Ai, Deus. Então o que você acha que vai acontecer? Então a ideia aqui, irmãos, é que a serpente, ela sabe como se aproximar. O diabo sabe como se aproximar da gente sem a gente perceber. É isso que a queda quer mostrar. E às vezes a gente não nota. Entrou uma serpente, mas como Eva não viu que cobra é um bicho perigoso? Para mim, para você agora, naquela época não. Ou a gente não lembra que em Gênesis 1 foi Adão que colocou o nome em todos os animais. Por que chamou esse de serpente? Quem deu o nome? Adão. E o diabo não é uma serpente, só para ficar bem claro, porque tem muito sincretismo no meio da igreja. O diabo é um anjo de luz, que caiu e perdeu a sua luz. Então, cuidado. Mas a serpente é a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito. E aqui, na verdade, é uma forma de apresentar a pessoa de Satanás, que se travestiu de serpente. Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Então, quando o diabo chegou até Jesus, ele disse o quê? Ele falou de comida. Parece que nosso estômago é a parte mais fraca. Se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Será, irmãos, que a gente vai continuar pecando nessa área? Ajuda-me, Senhor. Então, e aqui ela vai dizer que você não vai comer desse fruto tão bom. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele. Deus disse isso? Não. Deus disse não comer. Deus não disse para não tocar. Para que não morrais. Então, aqui a gente vai perceber como Eva não estava centrada na palavra de Deus. E, principalmente, irmãos, a gente não tem nada que conversar com o diabo. A Bíblia vai dizer que comunhão tem luz e trevas. Dialogar com o diabo. A gente vai ver, algumas denominações faziam isso há algum tempo atrás, nem sei se ainda fazem, né? Chamavam um monte de gente que supostamente estaria endemoniado para cima do palco, né? E aí dizia, as pessoas ficavam amarradas, diziam, demônio, você quer fazer o que na vida dessa pessoa? Não devia ficar espetáculo de horror. As pessoas acreditavam naquilo, e aquilo fazia com que as pessoas doassem somas astronômicas de dinheiro, achando que seriam libertas dos seus demônios, quando na verdade elas estavam somente proliferando o engano. Então aqui Eva está discutindo, Eva está dialogando com a serpente. Então a serpente disse à mulher, versículo 4, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a proposta qual foi? Vocês vão ser como Deus. Não é o que a nossa geração deseja? Quando a gente ouve hoje em dia uma coisa que está na moda, que é o chamado coach, que são os palestrantes motivacionais, e os pastores evangélicos adotaram essa estratégia de motivar as pessoas na igreja a atingirem os seus sonhos, como se esse fosse o nosso papel. E longe disso, muito pelo contrário. Mas a gente percebe que a estratégia de Satanás lá no Jardim do Éden é hoje ainda. Você entra nas igrejas evangélicas hoje e os pastores estão dizendo que o que você quiser fazer da sua vida, Deus vai te abençoar. Como assim? E se eu quiser ser um sociopata? E se eu quiser ser um segundo Hitler, assassinar o mundo inteiro e me tornar alguém poderoso, Deus vai me abençoar? E se eu quiser ser um polígamo, sem mulheres, Deus vai me abençoar?
Então a gente vive numa contradição louca dentro da igreja, como se qualquer coisa vale. O nome de Deus, a expressão em nome de Jesus virou uma espécie de mantra. Você fala todo tipo de bobagem, mas em nome de Jesus, e aí vai dar certo. Não vai. A penalidade é ainda maior. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, os seus olhos se abrirão. E como Deus, olha, vocês serão como Deus. Você percebe que o diabo tenta influenciar Eva com o pecado que ele mesmo caiu. Foi que motivou Lúcifer a ser lançado para fora do céu, a inveja que ele tinha de Deus. Ninguém é como Deus. Foi quem expulsou ele do céu. Miguel significa isso. Ninguém é como Deus. Então aqui, vendo a mulher que a árvore era boa. Meu filho, se você der o ouvido para o diabo, 30 segundos ele te engana. A argumentação dele é superior à argumentação de todos os filósofos reunidos que já existiram na face da terra. Vendo a mulher que a árvore era boa de comer, agradável aos olhos. E aqui a gente vê um paralelismo com o que está escrito em 1 João capítulo 4. Tudo que há no mundo é o quê? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Há um paralelismo aqui com as três coisas. Então, primeira coisa, concupiscência dos olhos era boa, era agradável aos olhos. Concupiscência da carne era boa para comer. Soberba da vida era desejável para dar entendimento. Mas vem cá, quem dá entendimento não é Deus? Não, é esse fruto que vai me dar o entendimento que eu tanto desejo. E o nome desse fruto, se a gente pudesse dar um nome a ele, é desobediência. É por isso, irmãos, que tantas pessoas se equivocam dizendo, não, mas esse pecado é tão pequenininho. Se você entendesse a queda, você jamais usaria essa expressão de pecadinho, ou pecado pequeno, ou pecado irrelevante. Porque o pecado que condenou toda a raça humana foi uma mordida. Uma mordida. Aí você diz, mas é uma mentirinha. Uma mentirinha. E tem mentirinha pequena e grande, como é? Então, cuidado. Cuidado com os nossos achismos. Olha a queda aqui. E assim que a mulher comeu. Onde é que estava o marido da mulher? Não estava cumprindo o seu papel. Maridos! O papel seu mais importante não é colocar comida na mesa. É fazer da sua casa uma extensão da igreja. Um ambiente espiritual. Você e eu devemos ser sacerdotes do nosso lar. Mais importante do que o alimento físico é o alimento espiritual, que nunca deve faltar. E aqui foi o pecado de Adão. Ele deveria estar ao lado da sua mulher e protegê-la, mas ele não estava. Ele deveria influenciar sua mulher ao bem, mas ele foi influenciado por ela ao mal. E aqui a gente vê, ela tomou do fruto, ela comeu e ela deu também ao marido. Mas ele não devia ter comido, ele devia ter repreendido ela e intercedido por ela. Mas não foi isso que ele fez. Ele comeu. Abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus. A ideia de nudez aqui, irmãos, não tem nada a ver com a ideia de nudez que a gente tem hoje de imoralidade, mas a ideia de nudez fala de vergonha. De eles ficaram envergonhados, porque agora eles eram pecadores. Até então não. Até então eles eram sem pecado. Esse é o primeiro pecado, o que a gente chama de pecado original. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Folhas de figueira são folhas grandes e eles cozinharam, esquentaram para que aquelas folhas ficassem maleáveis, e eles fizeram cintas. Mas a gente sabe que o que acontece com a folha, ela seca. É o que a gente tenta fazer. A gente tenta pegar o nosso pecado e tapar. E aí a gente percebe que a gente só piora a situação. Como Jesus disse, se você pegar um remendo novo e tentar costurar uma veste velha, o que vai acontecer na primeira lavada?
vai se romper. Se você pegar um odre novo, um odre velho, e colocar um vinho novo, quando vier a fermentação, ele vai rachar no meio. Então, vinho novo, odres novos. Uma roupa nova deve ser feita e não um remendo. É o que Jesus nos ensina aqui. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, olhe, porque tanta gente não gosta de ouvir pregação bíblica, até hoje é a mesma coisa. Porque a pregação bíblica revela o que a gente quer esconder. Às vezes alguém diz assim, comentaram com o pastor o que eu fiz essa semana. Não, meu filho, foi Deus. Então eu saio perguntando, vem cá, dá o relatório de cada um, por favor. Aqui não tem nenhuma ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, né? Uma espécie de CIA do Brasil. A gente não tem a BIM da CCVE. A gente não tem o relatório, como é que se chama? Dossiê de cada irmão. Não, quando a gente prega é o Espírito Santo. Se você não acredita nisso, é uma pena para você, né? Mas a pregação é quando os nossos pecados são revelados e nos é dada a oportunidade de arrependimento. Principalmente no dia de hoje que a gente ceia. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, muitos dizem que aqui seria Cristo, pois Cristo é a manifestação visível de Deus. E aqui fala de andar, né? Mas isso tudo é uma interpretação. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quantas vezes a gente tenta se esconder de Deus quando a gente peca? Quando a pessoa peca, a primeira coisa que ela faz é, eu vou passar umas 2 semanas sem ir para a igreja, aí eu me lavo e volto. Mas o lugar de se limpar é aqui. Você vai se lavar onde? Você vai só esconder a sujeira. Já viu aquelas crianças que passam o dia todo brincando, que chegam em casa com uma quantidade de sujeira, de quase 5 quilos de sujeira, né? E aí a mãe ou o pai diz, vai tomar banho. Aí ele lava o rosto, o cabelo, molha o cabelo. Já tomei. Aí deita no lençol branco, quando levanta, meu filho, tem lá uma imagem dele. A mãe olha pro pé da criança, tem 2 centímetros de barro. Mas você tomou banho? Eu lavei o rosto. Joguei uma água. E aí jogou a roupa limpa e achou que estava limpa. A gente faz isso. Nem precisa ser criança. Chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, onde estás? Você percebeu? Quem pecou primeiro? Quem pecou primeiro, gente? A mulher. Mas quem foi chamado primeiro para a responsabilidade? O homem. Percebeu que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de #coração. Seu coração vai lhe botar em grandes ciladas. Então, mas eu amo minha mulher. Você ama sua mulher? Então seja um marido cristão. Coloque Deus acima de tudo e todos, inclusive ela. Aí você pode ser um bom marido. Chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou, mas ela me pediu para fazer isso. Ela me pediu para ir no sambão. Misericórdia, Senhor Jesus. Senhor Jesus, revela. Porque disse que seria uma demonstração de amor. Mas assim, como o sambão é uma demonstração de amor? Não, ela me pediu para comprar um colar de pérolas e dividir em 10 vezes no cartão. É uma demonstração de amor. Não, mas dar um bem financeiro não é demonstração de amor segundo os padrões bíblicos. Pastor, não faz isso não, estou querendo coisa do meu marido. Então cuidado, homens, sejam homens e sejam homens de Deus, acima de tudo. Onde estás? Se Jesus fizesse essa pergunta para você e para mim, independente do gênero, onde estás? A gente diria o quê? Estou na tua casa, Senhor. A mente de alguns aqui, irmãos, está longe. E eu não preciso ser profeta para saber disso. Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas perceba, irmão, se a gente fez caca,
Quem é que vai limpar a gente? Papai e mamãe. Amém. Por que Jesus diz, vocês têm que ser como uma criança se vocês forem entrar no reino de Deus? Não está dizendo que a gente tem que voltar a ser bebê. Está dizendo dessa dependência. À medida que a gente cometeu algum equívoco ou algum pecado, a gente tem Ele como socorro. João deixa isso muito claro. Em 1 João ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, não façam como Adão e Eva, que se esconderam. Vão até Cristo. Ele é o nosso advogado. Ele nos ajudará. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pastor, porque o senhor está fazendo essa exposição da queda? Porque deixa eu lhe dizer, irmãos, a queda que aconteceu com Adão e Eva, ela ainda acontece com muitos cristãos hoje, da mesma forma. O modus operandi do diabo não mudou. Eu já comentei com vocês como o diabo chegou para Eva, foi da mesma forma que milhares de anos depois, ele chegou no Filho de Deus quando ele encarnou no deserto. Então, essa forma que a gente está estudando aqui é para a gente se proteger no dia a dia. Que você pecou, não vá se esconder de Deus e nem faça folhas de figueira. As folhas de figueira, se a gente pudesse contextualizar no tempo de Jesus, foram o que os fariseus fizeram. É isso que Jesus diz quando diz: olha, vocês são sepulcros caiados. Vocês estão bonitos por fora, mas por dentro é sujeira pura. É podridão de ossos. Não façam folhas de figueira, vão até Deus, vão até Cristo e peçam perdão sincero, e Ele os perdoará. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perceba, o nosso temor a Deus deve nos levar para perto dele e não para longe. Se eu temo ao Senhor, eu me escondo nele e não longe dele. E me escondi. Tem algum lugar que a gente pode se esconder longe de Deus? Você pode sair da igreja, você pode ir para uma falsa igreja, você pode deixar de ser evangélico e adotar outro tipo de religião. Você não vai se esconder de Deus. Vai ter um dia em que você vai estar diante dele. Todos nós estaremos diante do grande tribunal e teremos que prestar conta. E aqui ele diz: perguntou-lhe Deus. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus ele é gracioso. Podia chegar aqui e já ir condenar, expulso os dois. Mas não, ele dialoga. Ele está dando uma oportunidade de quê? Confissão e arrependimento. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões, não foi o que eles fizeram? Eles encobriram literalmente as transgressões por meio de uma folha de figueira. Deu certo? Não. Eles tentaram se esconder de Deus. Deu certo? Não. Quem te fez saber que estavas nu? Perceba, Deus já sabia de tudo. Comeste a árvore que eu ordenei que não comesses. Então a gente vive, por exemplo, em um tempo onde a Bíblia ela tem sido julgada. Olha que coisa louca. Não, eu já li a Bíblia, mas tem algumas coisas assim que eu não concordo muito. Quem disse que você foi chamado a concordar? Você vai ser julgado, mesmo que você não concorde, por esses parâmetros que estão aqui. Não, eu não concordo que uma pessoa deva perdoar sempre. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem coisas que a gente não deve perdoar. Pois é, naquele grande dia você vai ver que era melhor ter perdoado. Todo aquele que não perdoa, não é perdoado. Então nós não estamos diante da Bíblia para julgá-la, mas para aprender e obedecer. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então, vamos fazer essa pergunta para a gente. Olha, irmãos, me perdoem, mas eu provavelmente não vou concluir o sermão hoje. E são 4 pontos e eu não vou passar com pressa. Olha que coisa interessante. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses. Amém? A resposta a gente já sabe. Eles comeram, né? Mas qual seria a pergunta que Jesus faria para nós hoje? Eu vou
fazer uso dos sermões que recentemente o irmão José pregou para a gente, ele concluiu. Não sei se você vai fazer vai concluir ainda, né? Mas você chegou. Já concluiu? Mas podia fazer um resumo assim, né, de uma semana. Mateus capítulo 5. Olha Jesus perguntando para você. A pergunta que a gente tem aqui em Gênesis é: comeste da árvore que te ordenei que não comesses, amém? Mas a pergunta que Jesus faria para a gente hoje: você tem sido humilde de espírito como eu mandei? Porque a primeira bem-aventurança qual é? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então essa assertiva, ela traz consigo outra. Qual é? Quem não é humilde de espírito está excluído do reino dos céus. Então, você tem sido humilde de espírito? Essa é a pergunta do Senhor para a gente hoje. E às vezes a gente fica olhando, né? E de fato, a gente aprende muita coisa com o que está lá escrito em Gênesis 3. Mas a gente tem que trazer para o contexto do Novo Testamento e para Cristo o mais rápido possível. Senão, não vai ter tanto êxito. A segunda pergunta: você tem chorado pelo seu pecado? Porque não é só dizer: ah, pastor, de fato eu pequei, realmente aquilo que eu fiz, nada a ver, eu errei muito. Mas eu pergunto: você chorou pelo seu pecado? Porque a gente vai ver, Saul admitiu que pecou, Acabe admitiu que pecou, Esaú procurou o local de arrependimento e não achou. A gente vê homens ímpios que a Bíblia revela a impiedade deles, confessando os seus pecados, mas sem arrependimento. Por isso que em 2 Crônicas 7 é dito: todo que confessa e deixa. Não é só confessar. Se você chegar para Satanás e dizer: Satanás, você é o príncipe da maldade, ele vai dizer: eu sei. E quer dizer que ele agora está arrependido? Que ele admitiu que ele é o mal personificado? Então aqui, você tem que chorar pelo seu pecado. É o seu pecado que te condena. O seu pecado, o fato de você não estar chorando por ele. Depois, você tem sido manso? Jesus perguntaria isso para a gente hoje. Você tem sido manso? E manso não tem nada a ver com ser quietinho. A gente tem que ser equilibrado sim, mas mansidão fala de aptidão para obediência. A equivalência aqui é com um cavalo. Quando ele é bem treinado, ele vai aonde o seu cavaleiro ordena. Se o cavaleiro puxa a rédea, ele para. Se o cavaleiro dá a rédea, ele anda. Puxa para um lado, ele vai. Puxa para o outro, ele vai. Isso é mansidão, aptidão à obediência. Nós somos aptos a obedecer? Uma vez que somos exortados biblicamente, somos aptos a obedecer? Jesus perguntaria para a gente: você tem sede e fome de justiça? Eu sei que todos nós temos sede e fome de comida. Mas e de justiça? Como é que está? De ver a justiça de Deus se cumprir? Quantas vezes a gente vê o livro do Apocalipse e a gente diz assim: coitadinho dos ímpios. A gente vê crente aqui nessa igreja que se relaciona carinhosamente mais com os ímpios do que com seus irmãos crentes. É assustador. Isso não é ser de fome de justiça, isso é ser de fome de impiedade. Quem tem sede de fome de justiça anda com crente, que são aqueles que, como eles, têm sede de fome de justiça. Vê a vontade de Deus prevalecendo. É isso que é justiça verdadeira. Bem-aventurados misericordiosos. Você é misericordioso? Se Jesus perguntasse isso para a gente: você se considera uma pessoa misericordiosa? Aleluias! É? E o que é misericórdia? Misericórdia e compaixão fala também de perdão. Você se coloca no lugar da pessoa e você perdoa. Vou dar um exemplo de uma pessoa misericordiosa na Bíblia. Jesus é um exemplo máximo. Mas assim, uma pessoa como a gente, Estevão, sendo apedrejado, ele teve o quê? Dos seus algozes
misericórdia. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você e eu temos sido misericordiosos? Ou a gente ainda continua cozinhando figueira e tentando nos esconder debaixo de um formalismo evangélico que não tem espiritualidade cristã? Bem-aventurados limpos de coração. Você é limpo de coração? Como é que está seu coração? Faxinado em dia? Limpou? Igual a igreja ontem. Chegaram 2 irmãos ontem, depois do encontro de mulheres, assim. Chegou um irmão aqui com a bermuda e uma camisa da cruz. Depois chegou outro aqui com o voto do nazireado. Nós viemos limpar a igreja. Isso era umas 6 horas, né? Primeira 6 horas. 8h30. Pastor, eu acho que já está limpa, né? Tem que passar assim uma... E vai dar uma vassouradazinha e orar que Deus limpe espiritualmente esse recinto. Então, será que a gente é limpo de coração, irmão? Limpo de coração. Limpo de coração. Se você tem mágoa de alguém, seu coração está sujo. Aqui é como se fosse uma evolução maligna do fato de não perdoar. Você não foi misericordioso como deveria. O versículo anterior fala de misericórdia. E por isso seu coração está sujo. E aí você não vai ver a Deus. Você vai ler a Bíblia e você nunca vai entender ela da forma correta. Por quê? Porque a sua lente está suja. O seu coração está sujo e você não vai ver a Deus. Tudo que acontecer com você. Então, um ônibus passou numa poça e te melou todo. Você vai ver aquilo e vai ficar com raiva. Uma pessoa está, então, você está numa fila e alguém passa na sua frente na fila. Você não vai deixar isso. Por quê? Porque você não está limpo de coração. Então a tendência é que as adversidades façam com que o seu coração fique ainda mais sujo. O limpo limpa mais ainda. O sujo suja mais ainda. Quem somos nós nessa equação? O limpo ou o sujo? E aqui ele diz, no versículo 9: você é um pacificador. Irmãos, porque serão chamados filhos de Deus. E pacificador aqui é aquele que apresenta o evangelho da paz. Por isso que está lá em Efésios: aqueles que têm a armadura de Deus, eles estão calçados com a preparação do evangelho da paz. Nós fomos chamados como embaixadores de Cristo e pregamos a mensagem da reconciliação de Deus com o homem por meio de Cristo. Nós pregamos o evangelho ou nós fazemos como o fariseu? Escolhemos pontos legalistas da Bíblia para impor a nossa forma de pensar às outras pessoas. É o evangelho que tem que ser ministrado e não a nossa opinião. Só para a gente estender um pouco mais. Bem-aventurados perseguidos. Você é perseguido? Sou, com certeza. Mas eu estou querendo saber se você é perseguido por causa da justiça. Porque ser perseguido por causa da injustiça, imagine, uma pessoa acabou de roubar um ônibus e aí os policiais estão correndo atrás dele. Ele se acha o quê? Perseguido. Eu estou sendo perseguido, a polícia está atrás de mim. Por que foi ser feito? Eu roubei um ônibus. Então, que tipo de... Tem muitos que são perseguidos por fazerem mal. Isso é a lei natural. Mas aqui a Bíblia diz: se você é perseguido por causa da justiça, porque você faz o que é certo, então as pessoas te perseguem. E finalmente, você tem sido caluniado, injuriado. E aqui mais uma vez a repetição da palavra, né, da expressão perseguido. Quando as pessoas mentem contra você por causa de Jesus, você tem passado por isso. E quando você passa por isso, qual é a sua reação? Você se alegra? Ou você ora, Machado da Matança?
pastor, eu trabalho, só porque eu sou crente, fulano lá me despreza, me tiraram até do grupo do WhatsApp do trabalho. Eu sou crente. Vamos ver se você é crente de verdade. Você tem orado e se alegrado por isso? Não, pastor, que é isso? Minha família fez reunião com churrasco, não me chamou. O churrasco. O preço da carne que está, minha única oportunidade de comer uma carne. Não me chamou porque disse que eu sou crente. Que eu ia ficar querendo falar de Jesus lá para eles, nem me chamaram. E você se alegrou? Não, mas não alegrei nada. Fiquei lá em casa comendo aquele arroz com feijão. Não. Nada, não. Quando eu tiver também aniversário aqui, eu vou chamar. Aí não tem crente, meu filho. Alegria. Você foi perseguido. Aí você disse, mas onde é que está isso na Bíblia? Os discípulos tomaram uma surra do Sinédrio, dos apóstolos. Uma surra. E eles saíram, eu não sei nem como eles conseguiram pular. Pulando de alegria. Ele disse, vocês estão alegres por quê, doido? Doidos. Porque a gente tomou uma maior surra por causa do nome de Jesus. Aleluia. A gente faz isso, irmão. Rapaz, a gente tomou um peteleco por causa de Jesus. A gente dobra o joelho. Senhor, você não está vendo o que eu estou sofrendo? Por amor ao teu nome, tomei um peteleco. É uma geração de açúcar. Uma geração de porcelana, não aguenta nada, tudo quebra. Mas aqui diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mais um ponto da cosmovisão cristã que provavelmente vai ficar para depois, que é a consumação. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então voltando para Gênesis 3, quando Deus pergunta a Adão, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ele faz essa pergunta para a gente também, irmãos. Existe uma série de ensinamentos que Jesus passou para a gente, não para a gente conhecer, mas para a gente obedecer. E a gente não tem obedecido. Então disse o homem à mulher. Quando a gente é pego em pecado, o que é que a gente faz? Se arrepende, né? Não, bota a culpa no outro. É verdade. Você vê isso, qualquer acidente de trânsito, a culpa é sempre do outro. A pessoa bateu na traseira, né? A legislação de trânsito, e Calmon está ali para me corrigir, diz que tem que estar 5 metros, né, de distância do carro da frente, mais ou menos, né? Tem uma legislação assim nesse sentido. Justamente para evitar que se a pessoa da frente frear de vez, você tem tempo de frear também e evitar a colisão. Aí você está colado, você formou um, aí a pessoa da frente freou e você, peraí! Você sabe que você está errado. Aí você desce do carro, mas você freou de vez! Nem desce não! Porque a gente é assim. A gente gosta de colocar a culpa nos outros. E olha que coisa. Na mulher que ele amava. Mas é isso, sem Deus não tem amor. A gente aprende aqui. O amor verdadeiro só vem de Deus. Sem ele não tem amor verdadeiro. E ele olha para a mulher. Era só ele e a mulher. E ele disse, antes de mim, é ela. A mulher que me deste. Aí você pensa, pastor, ele está botando a culpa na mulher. Não, ele está botando a culpa em Deus. A mulher que tu me deste. Minha mulher é minha bichinha, não tem culpa. É Eva, bichinha. Você não tem culpa, você foi que veio. Não tem culpa, foi a mulher que tu me deste. Você devia ter feito ela, mas assim, não é preparada. Então a gente tem mania de culpar Deus. A gente teve um problema durante a semana, a gente perdeu dinheiro, a gente está com um problema de saúde, ou a gente sofreu alguma traição. Deus, por que permitiste que isso acontecesse comigo? Logo eu, que te obedeço. Então quando uma pessoa fala isso pra mim, rapaz, eu fico, que cara de pau. Quem aqui obedece ao Senhor sem falhar? Oh meu Deus. Mas a gente gosta, né, de colocar a culpa nos outros.
E a gente, na verdade, colhe o que a gente planta. Pessoa chega e diz: pastor, a minha esposa, só Jesus na causa. Mas vem cá, quando você casou, tinha uma arma na sua cabeça? Alguém lhe obrigou a casar? Não, você olhou para o feijão que ela fez e disse: essa é minha marida. Misericórdia. Não largo mais. Esse feijão, eu vou comer ele todo dia. Perdoa. E aí já foi lá e veio para cá casar, vaza. Oh, Jesus. Aí casou e descobriu que o feijão é bom, mas tem outras coisas que vêm junto Ajuda e que não são tão assim combinantes. E aí tá difícil, o relacionamento tá difícil. Ô irmão, mas quem foi que plantou? Você. E agora tá reclamando de quê? É verdade. Então a gente tem que aprender a orar a Deus e apresentar com reconhecimento que foi a gente que falhou e não ele. Não, mas essa pessoa, ela me enganou. Ela enganou não, você se deixou ser enganado. Porque se você tivesse orado, Deus não deixaria você ser enganado. Glória a Deus. Aleluia. Me seduziu. Presentes. A gente é cara de pau. Disse o Senhor à mulher, Deus à mulher. Olha, sobra para a mulher também, viu? Vocês aí. O que é isso que fizeste? Aí a mulher aprendeu com o marido. Se eu vou levar essa culpa a nada, ele já botou a culpa em mim. Eu vou botar a culpa em alguém. Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Foi semente. Eu estava lá numa boa, ela me enganou. Aí eu fui lá e comi. E vem cá, e você era obrigado a fazer o que a serpente mandou? É como essas pessoas que caem nesses casos de estelionato. Não sei se você já viu. Tem se tornado muito comum, né, em virtude da expansão da informática. Então, você diz, alguém chega e diz: olha, aplique R$1.000 em tal ação e você vai ganhar R$10.000 em 2 meses. Você sabe, nenhum investimento dá isso. Mas você pega R$1.000 emprestado com o Paulinho no cartão deles, e aí você vai lá e aplica. E aquela pessoa pega o seu dinheiro e some. Como é que paga, Paulinho? Irmão, me perdoe, Vaso. E aí você diz: mas pastor, eu fui enganado. Você não foi enganado não, você pediu para ser enganado. Porque você já viu, irmão, se fosse fácil ganhar esse dinheiro, todo mundo estava rico. Eu fico vendo nesse YouTube assim, sabe? Às vezes dá vontade de mandar uma carta pro YouTube, mas eu sei que é o mundo mesmo. Aquele pessoal aparece, né? A gente sabe que ele é pago. Se você tem um cartão de crédito e não ganha no mínimo R$1.000 por mês, você está perdendo dinheiro. Você tem um celular e tem internet, você pode ter lucros de R$1.500 a R$10.000 por mês. Eu digo: gente, porque o Brasil está todo mundo sem dinheiro e todo mundo tem celular, internet. Então vê que aquilo é mentira. Mas a gente vive com, eu não sei, tinha uma espécie de bullying que faziam bastante nos Estados Unidos na década de 70, 80, 90. Pegavam alguém assim, né, desprevenido, e botava atrás assim um papelzinho: me chute. Aí de repente a pessoa toma um chute e só foi. Você que pediu, está escrito aqui atrás. Então a gente tem um atrás aqui: me engane. Aí vem um monte de gente, engana e a gente cai. Mais uma vez, se orasse e levasse a Bíblia a sério, caía? Não. Por que quem prometeu isso? Jesus. Jesus disse: orai e vigiai, sem cessar, para não cairdes. Se orar e vigiar, cai? Não. Toda a nossa queda é porque ou a gente deixou de orar, ou deixou de vigiar. Aí caiu. Então aqui ela diz: a serpente me enganou e eu comi. E eu quero te dizer já de antemão que essas desculpas não colam, porque as consequências Adão e Eva vão sofrer, e a gente também. Visto que isto fizeste, agora o Senhor começa a dar as sentenças. Até aqui era o quê?
era uma audiência de instrução. O Senhor estava instruindo, fazendo perguntas, né? Como se ele precisasse. Nós que precisamos. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que o Senhor não perguntou nada para o diabo? Por incrível que pareça, o diabo não mente para Deus. Por quê? Porque ele é crente? Não, porque ele sabe que Deus sabe de tudo. O diabo estava lá, irmão. Então ele sabe que não adianta mentir para Deus. Muito pelo contrário, na presença de Deus, o que é que acontece? Ele teme e treme. Então o Senhor olha para o diabo e nem faz pergunta: diabo, por que você enganou? Porque Deus já sabe qual é a essência do diabo. Ele é mentiroso, ele é assassino. Jesus fala isso lá no Evangelho de João, salvo engano, no capítulo 8. E ele diz aqui: então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. É por isso que eu não gosto de cobra. Não, o Senhor está falando de cobra, irmão. Eu não gosto muito de cobra não, mas foi Deus que fez. Mas aqui ele está falando do diabo. Maldita és entre todos os animais domésticos e todos os animais selváticos. A ideia é: você está amaldiçoado diante de toda a criação. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua terra. O diabo se alimenta da nossa carnalidade. Porém, inimizade entre ti e a mulher. E aqui a gente já vai entrando no terceiro ponto, que é onde eu espero concluir já, para deixar o final do terceiro ponto e a conclusão do quarto ponto para amanhã. Qual é o primeiro ponto? Criação. O segundo ponto, a queda. O terceiro ponto a gente vai entrar agora é a redenção. O homem estava morto. O homem estava sentenciado à extinção. Mas então Deus resolveu fazer por Ele mesmo um novo caminho. Deus não precisava fazer isso, mas Ele quis. Tem gente que diz: Deus criou o homem e os anjos porque ele estava se sentindo sozinho. Essa pessoa nunca estudou a pessoa de Deus. Deus não se sente sozinho. Deus criou todas as coisas e a Bíblia nos diz até aí: para a sua glória. Ele criou para a sua glória. Ele não criou porque ele estava se sentindo sozinho. Ele criou para a sua glória. E ir mais além do que isso significa falar do que não sabemos. Onde a Bíblia se cala, a gente se cala. E aqui ele fala, versículo 15: a sentença contra o diabo, que já está falando de quem? De Cristo. Os irmãos que viram o vídeo, os discípulos no caminho de Emaús, Jesus fala dessa passagem. É conhecido por muitos como o proto-evangelho. A primeira vez que aparece o evangelho na Bíblia. A primeira vez que o Salvador é predito a sua vinda. Porém, inimizade entre ti e a mulher. A ideia da mulher aqui, porque foi por meio da mulher que o mal entrou. E o Senhor usaria a mulher para trazer a cura, que é Cristo. Entre a tua descendência, e aqui é muito importante você ler da forma correta. Descendência é uma palavra plural. Descendência fala de muitos. Então, Satanás, ele tem muitos descendentes. Pastor, mas eu não vejo os demônios aqui. Mas os demônios não são descendentes aqui. São aqueles que não são de Deus. Automaticamente eles são do diabo. Porque só tem esses dois reinos. E na Bíblia nós aprendemos em 1 de João, capítulo 5, que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós somos de Deus. Exclusão, pequeno grupo, crentes, somos de Deus. Então aqui ele diz: porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Eu não vou ter tempo para expor isso, mas se você for estudar o capítulo 4 de Gênesis, você já vai ver o primeiro assassinato. É justamente essa inimizade. A descendência, quem é que é correto? Abel ou Caim? Quem é que faz a vontade de Deus? Abel.
E o que acontece com ele? Ele é assassinado por Caim. E você que já leu a Bíblia toda, em 1 de João é dito por que Caim matou Abel. Porque ele era do maligno. Caim era da descendência do maligno. E aí ele matou Abel. E aí Deus trouxe Sete. E quando você vai lá para o Evangelho de Lucas, que você vê a linhagem do Messias, ela vai até Sete. E Sete, que era filho de Adão, que era filho de Deus. Então aqui, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Descendente é palavra singular. Então todos nós só somos salvos se estamos em Cristo. A ideia aqui é de unidade. Eu sei que para alguns pode parecer difícil de entender, mas preste atenção. Você não é salvo por Cristo. Pastor, mas a Bíblia diz que eu sou salvo por Cristo. Sim, você é salvo por Cristo porque você está em Cristo. A bênção é para o descendente. Não é por acaso que tantas vezes no Novo Testamento nós somos apresentados a ideia de unidade por meio de uma analogia, a analogia do corpo. O corpo ele tem a cabeça e ele tem os seus membros. Jesus é o cabeça, nós somos os membros. Paulo entendeu o que está escrito aqui, e você vai ver nas cartas paulinas a expressão que ele muitas vezes usou em Cristo. A expressão em Cristo, no original grego, significa literalmente dentro de. É quando você brincava de se esconder em sua casa de 5 metros quadrados. Você diz, mas onde é que eu vou me esconder? Aí você entrava dentro do armário. O armário da cozinha. Lá. Então, em Cristo, essa ideia, dentro de. Então, nós somos salvos porque estamos em Cristo. É por isso que em 1 de João 2, o apóstolo João diz, todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Então você tem que estar em Cristo. E não ter uma relação distante com Cristo. Não, mas eu me relaciono com Cristo. Amém. Mas você está nele. E ele está em você. Por isso que a ceia foi deixada para nós como memorial. Quando a gente ceia, Jesus diz, esta é a minha carne, este é o meu sangue. Eu não estou falando de transubstanciação. Nada é transformado. Mas isso é um memorial dessa doutrina tão importante. Cristo está em nós e nós estamos nele. E é importante que o cristão entenda isso. Enquanto ele não entender isso, ele vai ter sérias dificuldades em viver a vida cristã da maneira correta. Então ele diz aqui, versículo 15. Este, mais uma vez, singular. Este quem? O descendente da mulher. Te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando a gente toma uma mordida de uma cobra no pé, a gente morre? Dificilmente. Uma mordida no pé não vai gerar morte. Mesmo em tempos atrás, não gerava morte. Você tem tempo, você pode até amputar o pé, né, para o veneno não se prolongar, né, não ir para toda a corrente sanguínea, chegar no coração e você morrer. Então a ideia aqui é, de fato o Satanás consegue machucar, mas quando você pisa a cabeça de uma cobra, o que acontece? Ela morre. Se você cortar o rabo, ela continua viva, mas ela morre. Agora olha que coisa interessante. Não é para você fazer isso não, depois dizer que o pastor está mandando você sair assassinando cobra por aí. Em nome de Jesus. Viu? Porque aqui a gente tem leis. No Brasil tem o IBAMA, tem a lei da natureza. Se você matar um animal selvagem, você vai para preso. E o nosso país é tão louco que se você ferir um animal, a pena é maior do que se você matar uma pessoa. Quando você mata uma pessoa, você tem chance de ter fiança. E o crime contra animais parece que é inafiançável. Eu não sei não, você depois pode perguntar a irmã Fernanda, que está mais estudiosa em direito. Mas até onde eu conhecia, estava assim.
no Brasil, essa loucura. Então, mas quando você pisa na cabeça de uma cobra, ela vai morrer. Mas como é que fica o corpo dela? Estribuchando, né? Ela fica assim, se movimentando assim. Dá uma aparência que ela ainda está viva, né? É como quando você corta o rabo de uma lagartixa. Vocês nunca fizeram isso com perversidade, né? Em nome de Jesus, pare com isso. Então, você pega uma lagartixa, que você corta o rabinho dela, não faz mais parte dela, não é isso? Mas aquele rabinho ainda continua o quê? A pessoa que é meio ligada ao misticismo pensa que é assombração. Eita! O rabo está se movendo, tem um fantasma aqui. Né? Mas isso é natural. Por quê? Porque aquele rabo ainda não entendeu que ele foi cortado. A mesma ideia é aqui. Por que o diabo ainda está agindo? Se Jesus já disse há 2000 anos atrás, está consumado. Calma, meu filho, fica na mesa. Vai matar a cobra. Se Jesus disse está consumado, por que se estribuchar? Em Apocalipse a gente entende isso. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Porque Jesus já... Não vou bater não para não assustar o irmão. Porque Jesus já fez o que tinha que fazer. Então ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele está furioso. Ele está atrás de você, de mim, ao teu redor, querendo causar algum tipo de dano. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então aqui, essa profecia, ela já se cumpriu. Jesus já pisou na cabeça da serpente. E nesse sentido, o diretor, né, Mel Gibson, ele foi muito feliz naquele filme A Paixão de Cristo, que começa assim. Começa com essa analogia, a Paixão de Cristo. Jesus está orando no Getsemane, e aí vem uma cobra, né? E aí Jesus pisa na cabeça da cobra assim, e justamente a referência a esse texto aqui. E Jesus fez isso na cruz. A mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. As irmãs que ficaram grávidas aqui, dói? Rapaz, eu já presenciei mulher grávida. Quando a barriga começa a crescer, não tem posição que a pessoa durma direito. E foi a primeira vez, ainda bem que ela não está aqui para mim. Eu estou dormindo, né? E eu achei que eu casei com uma princesa, né? E era uma princesa quando eu casei. De repente, Fiona. E aí uma princesa não ronca. E aí a barrigona grandona assim, toda troncha para dormir, que nenhuma posição ficava correta. Daqui a pouco eu pensando que só eu que roncava, porque eu sou um homem, né? Ronca. Daqui a pouco eu estou sem conseguir dormir porque eu estou sono muito leve. Qualquer coisinha me desperta assim. Começou a falar um negócio. E eu disse: saia! Saia! Aí eu pensei que procurando. Quando eu olho pro meu lado, eu digo: oh Deus, tem misericórdia de mim, né? E dói. Porque a gente às vezes fala da dor de parto no sentido da contração. A contração, quando o filho vai nascer, é uma dor muito forte, né? Eu não sei, nunca fiquei grávido, não vou ficar, né? Mas é dito, né, pelos relatos da medicina, que é uma dor muito forte, né? Então aqui isso é bíblico. Vai doer. Não pode ser que arda não. Vai doer, né? Dói, ficar grávida dói, mas é bênção. Às vezes as irmãs, o pastor diz: profetiza, você vai ficar grávida. Não, pastor, ainda não. Ah, benção. O povo agora só quer ter um filho. Não, é de 5, 6, 7. Vamos povoar a terra, irmãos. Profecia. Você, quando casar, vai ser a mesma coisa. Vai ser de gêmeos: 2, 4, 6, 8, 12. E dona Ana Lúcia: e seu Zé Baixo: você é maluco? Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Então a gravidez não era para gerar sofrimento. Assim como o relacionamento do homem com a natureza. Então a gente já assistiu catástrofes que mataram muitas pessoas, como por exemplo, há alguns centenas de anos atrás, tinha um vulcão chamado Pompeia, se eu não me engano. Numa cidade chamada Pompeia, e esse vulcão entrou em erupção e matou milhares de pessoas.
Recentemente nós tivemos tsunamis que chegaram na costa do Japão e na costa da Indonésia e mataram outras centenas de pessoas. Vemos terremotos aqui perto da gente, na América Central, no Haiti, que mataram também centenas de pessoas. Mais recentemente teve um terremoto no Afeganistão, se eu não me engano, que também morreram centenas de pessoas. Tudo isso é por conta do pecado. Olha que coisa interessante. Não, pastor, mas é as placas tectônicas. Mas quem criou as placas tectônicas? A gente já se esqueceu? A criação, ela era para ser gerenciada pelo homem. Mas o homem foi um mau administrador. É por isso que em Romanos Paulo usa essa expressão, a criação geme, esperando a consumação. Porque a criação sofre também com essa inimizade. Então, a criação que era para ser, para viver em harmonia, você vê agora que não há harmonia nenhuma, mas muito pelo contrário, você vê uma natureza hostil ao ser humano. Então, isso tudo faz parte da condenação. A mulher multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores dará luz a filhos. O teu desejo... Eita, agora pegou. Pastor, conclui logo. Já são 16, está na hora, ó, concluir. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A ideia, olha que coisa interessante. A ideia aqui não é que isso não acontecia antes da queda. A ideia aqui é outra. A ideia é, isso acontecia antes da queda de forma natural. Porque como não existia pecado, o que foi que Deus ordenou? A gente já leu ontem, quando eu estava aqui ministrando no estudo de mulheres, no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 2, Deus quando forma a mulher, então ele diz, olha, deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e serão uma só carne. E aquilo dali foi o ápice da criação de Deus, e Deus disse que aquilo foi muito bom. Mas aqui a gente vai ver que o que Jesus está dizendo agora, o que Deus está dizendo agora aqui, a semelhança de que a gravidez, que não era para gerar dor, agora ia gerar, esse desejo, essa obediência, essa submissão da mulher ao marido, que antes era natural, agora seria complicada, para não dizer outra coisa, agora seria difícil, agora seria uma guerra. A mulher não vai ser fácil. Para as irmãs aqui eu sei que é tranquilo, todas cheias do Espírito Santo, aleluia. Mas assim, a pessoa que não tem o Espírito Santo, se submeter ao marido, não vai ser tranquilo. Por quê? Por causa da queda. Então, o desejo será para o teu marido e ele te governará. Ele vai te governar e isso não vai ser bom. Não vai ser bom, você vai sofrer com isso. E agora chegou a vez de Adão. Adão, o negócio pega para Adão, viu? Homens. E Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher... Ô pastor, mas foi uma mulher que pediu. A mulher de Jó pediu o que a ele? Amaldiçoa teu Deus e morre. Hein? Disse o quê? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó se suicidou, não foi? No capítulo 2 e 3? Não. Aí acabou o livro de Jó? Não. Fala com uma doida. Ele disse, fala como uma insensata, como alguém que não está pensando direito. O sacerdote do lar sou eu não vou me matar e nem vou amaldiçoar Deus. E agora é interessante, viu, homens? Deus fez tudo novo na vida de Jó, não foi? Menos a mulher. Aleluia. A vaza foi a mesma. E Jó teve mais filhos e filhas com ela. Receba a sua vaza nova, transformada. Né? Então aqui ele vai mostrar pra gente. Olhe, visto que atendestes a voz da tua mulher. Então você não tem que atender a voz da tua mulher. A ideia não é que você, tudo que sua mulher dissesse, não! Não, não é isso, pelo amor de Deus. A ideia é, tome cuidado. Vou dar só um exemplo para ficar claro. Sara, esposa de Abraão, que era conhecida como Sarai, depois passou para ser para Sara. Sara, primeiro ela diz para Abraão ter relações com a escrava dela para ter um herdeiro, e nasceu Ismael. Foi isso mesmo? Abraão devia dizer o que ali? Não, não foi isso que Deus falou, mas ele atendeu.
Depois Ismael cresce, Isaac nasce, e Ismael vem essa rivalidade entre Ismael e Isaac, até porque Ismael é descendente da serpente, Isaac descendente do Messias. E aqui a gente vai ver da descendência do Messias, e aí Sara agora se aproxima de Abraão e diz para ele: olha, Abraão, não é bom. Não, só para as mulheres saberem. Sara chamava Abraão de como? Senhor. Meu Senhor. Está bonito. Parece a esposa de uns irmãos aqui da igreja. Meu Senhor, vem estar na mesa. E aí Sara chegou e disse: meu Senhor, não é bom que Isaac e Ismael cresçam juntos. E para Abraão foi muito difícil, porque assim, por mais que Ismael não fosse filho de Sara, mas era filho de Abraão. Era um filho dele. E ele teve uma resistência em obedecer. Mas ele orou e Deus disse: olha, Sara está certa. Então, não é que sempre a mulher vai estar errada, mas a responsabilidade de dar a direção é do homem. Então, quando a gente recebe um conselho da nossa esposa, a gente tem que orar. Muitas vezes esse conselho pode ter vindo de Deus e outras vezes não. O importante é que você entenda que a responsabilidade é sua. Você, homem, não vai poder dizer: mas foi uma mulher que me aconselhou. Mas aí você devia ter orado. Então aqui fica a lição. Visto que atendeste a mulher, a voz da tua mulher, e comeste da árvore, perceba, como é que ele atendeu a voz da mulher se Deus já tinha dito para ele para não comer? A opinião da mulher dele foi mais forte do que a ordem de Deus. Isso não pode ser. Por isso que Jesus diz em Lucas 14: aquele que ama o seu pai, sua mãe, que mais? Sua mulher, e mulher que marido também, seu cônjuge, seu filho, filha, irmão, irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. O mesmo princípio. Então aqui, maldita é a terra por tua casa. E essa maldição aqui, como diriam os irmãos que têm fazenda, é de porteira fechada. É por isso que a criação geme, porque ela está debaixo de maldição. Toda a criação está debaixo de maldição, de inimizade para com o homem. E aqui ele agora: em fadigas obterás dela o sustento. Como é que acontecia a vida de Adão e Eva? Eles moravam num lugar que não é o paraíso, mas é um lugar conhecido como um jardim. Recebeu o nome de Jardim do Éden, cheio de árvores frutíferas. Então só tinham que estender a mão e pegar e comer. E aqui agora não. Agora eles iriam ter que trabalhar. Obterás o sustento agora com fadigas durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos não é nome de dupla sertaneja. Cardos e abrolhos são ervas daninhas. Então, quando você deixa um terreno seu, os irmãos aqui que tem muitas posses, quando você deixa um terreno seu, às vezes assim, sem visitar durante um tempo, quando você chega lá, o mato está alto. Então, e ali tem muita erva daninha, por mais que você não perceba. Porque ela cresce mesmo sem você plantar nada. Agora, para ter uma jaqueira, para ter um limoeiro, você vai ter que plantar e cuidar. Então aqui ele diz: ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. E aqui, irmãos, há um jogo de palavras. Adão, no hebraico, significa vermelho, porque é a cor do barro daquela região, e ele foi formado do barro. E a ideia aqui é: você foi formado do barro, da terra, e você vai voltar a ser o que você era. Da terra você vai tornar, pois dela foste formado, porque tu és pó e pó tornarás. Aquele que se achava que podia ser como Deus, iria agora ser pó. Então, a redenção, ela nos mostra isso. Essa junção da queda com a redenção nos mostra que sem Deus nós não somos nada. Nós somos como que um pó. Menos
que nada. E só para que a gente conclua aqui, e a gente vai concluir hoje, nesse texto, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Até então, ele chamava Eva de quê? Varoa. Não é interessante? Por que isso? Porque varoa simbolizava a vontade perfeita de Deus. Você tem... Adão era conhecido como varão. E ele diz assim, a minha auxiliadora idônea, ela é como eu, ela foi tirada de mim, da minha costela, então ela é igual a mim, ela vai ser varoa. Agora não, agora aqui há uma rivalidade entre os dois. Homem e mulher que viviam em harmonia no jardim, agora na terra, amaldiçoada pelo pecado, eles estão em uma inimizade. E por isso essa luta, todo casal cristão passa por dificuldades. Essa ideia de... Tem até um ministério interdenominacional que visita igrejas supostamente evangélicas, chamado Casados para Sempre. Eu quase que fico me lembrando do filme de Shrek. Porque Shrek é que tem essa, né, essa ideia de para sempre. Então, não é para sempre. Até porque quando morrer, não vai ser mais casal. Mas essa ideia de felizes é pior ainda. Porque se você é solteiro, é difícil. E se você é casado, é difícil. Talvez você pense, não, vai ser mais difícil. Não, vai ser difícil. As dificuldades são outras. Mas é difícil do mesmo jeito que solteiro. O solteiro enfrenta algumas lutas e o casado, outras. Então, às vezes há uma ideia de quem é casado, que se fosse solteiro, a sua vida seria ótima. Porque o casamento às vezes não está nos trilhos. E às vezes aquele que é solteiro pensa, quando eu me casar, vai ser bênção. E cuidado, porque todas essas eu não vou dizer, essas pretensões, elas não serão atingidas, elas vão acabar gerando frustração. Os irmãos que vão distribuir a ceia podem fazer. Meu filho, o sapato de Kim, viu? Deixa o bichinho, o sapato dele. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E é até aqui que eu quero ir com vocês. Quando a gente vai cear agora, aqui também é uma manifestação do princípio da ceia. O Senhor vestiu Adão e Eva. Eles estavam vestidos antes com o que, vocês sabem? Folha de figueira. E agora o Senhor veste ele com roupas de animais, com couro. Você já viu se tirar o couro de um animal sem matar ele? Já viu? Então aqui é o primeiro sacrifício. Então a demonstração que sem sangue não há expiação de pecado. Mostrando já o sacrifício de Cristo que nos cobriria com a sua justiça. E o que resume esse pensamento, e nós vamos ceiar nesse pensamento, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todos nós devemos estar aqui cobertos com o sangue de Jesus, para que de fato possamos nos apresentar em alegria e exultação diante de Deus. Então eu quero concluir aqui chamando os irmãos a uma pequena reflexão antes da ceia. Eu sei que eu ainda preciso concluir a exposição da cosmovisão cristã. Nós apresentamos apenas 2,5 pontos, por assim dizer, dos 4, né? Falamos apenas uma parte da redenção. Mas é importante que você, nesse momento, você pense um pouco na sua vida. Eu quero que você reflita em relação aos problemas que você tem vivido. Alguém aqui está sem problema? Se você está sem problema, fique tranquilo, não se sinta um peixe fora do aquário, né? Agradeça a Deus. Mas, pela Bíblia, todos nós estamos em luta. E alguns em luta mais intensa.
Alguns aqui podem estar passando pelo que os puritanos chamavam de a noite da alma. É o que Davi coloca no Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o meu Senhor está comigo. Então eu quero que você pense em tudo que você viveu, em tudo que tem causado dor e sofrimento para você hoje. E eu quero que você se veja aos pés da cruz. Porque é lá aonde tudo aquilo que é ruim é transformado em bênção. É muito bonito porque a história de José, assim como a história de Davi, assim como a história de Abraão, eles servem como que um paradigma, como que uma preparação para a vinda de Cristo. E quando nós nos colocamos diante de Jesus na cruz, nós percebemos a pequenez dos nossos problemas diante da grandeza de Deus de resolvê-los, se assim for bom para nós. Porque Deus nunca vai fazer nada para os seus filhos que seja ruim. Então é importante que diante desse momento da ceia, você se questione. É uma oportunidade de deixar para trás aquilo que atrapalhava o nosso relacionamento com Deus. O que você tem feito que tem desagradado ao Senhor? Abandone agora. Nós, quando lemos o Antigo Testamento, vemos tantos episódios onde o povo se arrependeu de verdade e Deus perdoou. Um dos episódios mais bonitos é justamente o arrependimento de Nínive na época de Jonas. Aquele povo idólatra, um povo promíscuo, um povo imoral, um povo conhecido pela sua violência. Quando ouviu a pregação de Jonas, creu no Deus de Jonas, se arrependeu. E Jesus fala sobre essa geração e diz: os ninivitas se levantarão naquele grande dia, porque eles creram na pregação de Jonas. Então é importante que eu e você entendamos, a gente não é obra do acaso. Os seus problemas não estão na sua vida por acaso. Existe ensinamento, existe necessidade de arrependimento para que aquilo que você está vivendo hoje, que te causa dor, possa trazer alegria. Como disse José aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou maldição em bênção. Então, quando a gente se aproxima do Senhor pela ceia, a gente tem esse mesmo entendimento. Nós somos pessoas perversas, maldosas. Nós refletimos sobre o nosso passado e nós nos vemos como merecedores do inferno. Mas nós acreditamos que há salvação para aquele que se arrepende e crê em Cristo. Mas esse arrependimento precisa ser total, esse arrependimento precisa ser sincero. Esse arrependimento precisa gerar frutos dignos de arrependimento que confirmem a sua veracidade. Então, durante a ceia, tudo isso nos é lembrado. E mais ainda, chegará um momento em que aqueles que não se arrependeram verão que já é tarde demais. Por isso, nós devemos buscar o Senhor enquanto Ele se pode achar. Nós devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. E a porta da graça está aberta, irmãos. A Bíblia nos diz que toda vez que o Evangelho é pregado, a graça abre diante de nós uma porta estreita, mas que nos leva por um caminho apertado, que nos leva à vida eterna. É por essa porta que queremos entrar, é esse caminho que queremos percorrer, e é no céu que queremos morar. Que o Senhor nos ajude, comamos e bebamos para a glória de Deus.
Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos mais uma vez falar o que precisávamos ouvir. Ó Deus, mais do que ninguém, o Senhor sabe o quão falhos somos. Mas o Senhor também sabe que nós não somos quem éramos. E nós acreditamos, Senhor, que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas e há de completá-la. Oramos para que nessa semana, Senhor, a Tua graça se manifeste, nos santificando a cada dia mais e mais para Ti mesmo, Senhor. E faça de cada um de nós, Teus servos, Te servindo, Senhor, na Tua casa primeiramente, mas em todos os lugares que o Senhor assim nos colocar, apresentando o Teu Evangelho por palavras e confirmando o Teu Evangelho por ações dignas do Evangelho que fomos alcançados. Eu oro em especial, Senhor, pela vida das minhas amadas irmãs. Ontem nós tivemos uma reunião do Ministério de Mulheres na igreja. Muito se aprendeu a respeito dessa ferramenta poderosa para a expansão do Teu reino, que são as nossas amadas irmãs, que têm funções diferentes, mas que não são menos importantes na igreja. Por isso eu oro por elas, por cada irmã que congrega nesse local, que elas sejam cheias do Teu Santo Espírito, entendam a responsabilidade que lhes foi dada e glorifiquem o Teu nome, Senhor Jesus, por meio das boas obras. Eu oro agora por cada irmão e irmã, pelas nossas crianças, toda a nossa congregação local. Que possamos estar, Senhor, andando em verdade e em amor e verdade, para que a Tua presença, Senhor Jesus, seja vista por meio do nosso viver cristão. Não nos deixa, Senhor Jesus, Te envergonhar com as nossas ações quando pregamos o Teu Evangelho com palavras, mas que as nossas ações sejam uma extensão do Evangelho verdadeiro que cremos pela graça. Abençoa-nos, Senhor. Que o Senhor mesmo separe líderes que ajudem na expansão do Teu reino. Que o Senhor desperte desejos que estão adormecidos no coração dos irmãos e irmãs, para que eles coloquem a mão no arado, entendendo que isso não é um fardo, mas um privilégio, e aprendendo quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas. Mas os que levam as boas novas, eles levam as boas novas, pois eles são ajudados por tantos outros irmãos que os enviaram com a graça de Cristo para que eles a levassem. Possamos entender, Senhor, toda a conexão entre a edificação da igreja local e a expansão por meio do evangelismo, de um ponto de vista bíblico. Que não fiquemos nem aquém e nem além de tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. Só um aviso às mulheres que quiserem saber o que aconteceu ontem no estudo de mulheres. Alguns novos direcionamentos foi dado. Vocês procurem as demais irmãs e conversem com elas. E eu tenho certeza que vocês irão se alegrar em fazer parte
dessa ferramenta poderosa que é o Ministério Feminino de uma igreja. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, Assim e seja. as doces consolações do Espírito Santo, Assim e seja. a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Assim esteja seja. sempre conosco. Nós dizemos Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. E vá se perguntando inúmeras vezes no dia de hoje como você vê o mundo e como Deus te vê.